Olá, meu nome é Raquel Guimarães e você está ouvindo Mulheres Corandel. Sejam muito bem-vindas. No episódio de hoje, estaremos ouvindo a palestra titulada como Gratidão, parte 4 da série sobre o sofrimento não é em vão, por Elisabeth Elliot. O título da série, como você já sabe, é O Sofrimento Não É Em Vão, e eu estou fazendo o meu melhor para ajudá-los a entender que há uma sequência bem lógica na forma como organizei os temas das 6 palestras. Mas o tema de hoje é um daqueles que é bem difícil de separar claramente da palestra número 3, que foi sobre a aceitação. Na primeira, falamos sobre a verdade. A terrível verdade, que são os fatos da vida, esse mundo distorcido e caído em que vivemos. E depois, os fatos maravilhosos, que apontam para outro mundo, outro nível, uma outra perspectiva. Os dois são verdadeiros. Precisamos mantê-los em equilíbrio. Abraão olhou para os fatos da sua vida, sua idade avançada e a esterilidade da esposa. E mesmo assim, a Bíblia diz que ele não duvidou da promessa de Deus. Ele encarou os fatos com clareza, e os cristãos deveriam ser justamente essas pessoas capazes de encarar com mais firmeza os fatos duros e terríveis, e ao mesmo tempo olhar para o outro plano em que esses fatos podem ser interpretados, sem duvidar das promessas de Deus. Então, esse foi o tema da primeira palestra. A segunda foi sobre a mensagem, que Deus está disposto a ir até as últimas consequências para chamar nossa atenção e nos dizer: eu sou o Senhor, eu te amo, a minha vontade para você é alegria. Se conseguirmos lembrar dessas duas verdades, a verdade e a mensagem, vai ficar mais fácil dizer sim, Senhor. E isso é a aceitação. Paulo aceitou o espinho na carne, mesmo sendo algo que não combinava com seus gostos e preferências. Jesus aceitou o cálice dizendo: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa mesma visão, esse mesmo princípio, deveria marcar a vida de todo cristão, quando recebemos das mãos de Deus o cálice da salvação, com tudo o que ele contém, para a nossa redenção e aperfeiçoamento final. Nada virá nesse cálice da salvação que não seja necessário. Então, dito isso, a pergunta é: podemos agradecer a Deus? Gratidão é o tema de hoje, e quero que você pense em 3 pontos sobre esse assunto. Fico muito contente de ver que alguns aqui estão tomando notas, e sei que não tenho ajudado muito até agora com pontos bem definidos como primeiro, segundo, terceiro. Então vou tentar melhorar isso um pouco hoje. Primeiro, quero que pensemos em 2 coisas que deveriam distinguir os cristãos do restante do mundo. E para ser bem honesta, conforme eu viajo e encontro todo tipo de cristão, fico desanimada ao perceber que muitas vezes não há diferença nenhuma entre o modo como vivem e como o resto do mundo vive, entre como reagem às experiências da vida e como o mundo reagiria. Ou seja, se alguém fosse preso por ser cristão, haveria provas suficientes para condená-lo? Eu sempre me pergunto que tipo de diferença eu esperaria que os outros vissem na minha vida, que os fizessem dizer: tem algo diferente nessa mulher. No meu livro Let Me Be a Woman, traduzido no português para Deixe-me Ser Mulher, eu disse: não sou um tipo diferente de cristã por ser mulher, mas com certeza devo ser um tipo muito diferente de mulher por ser cristã. Você conhece pessoas das quais se pode dizer: olhe para aquele homem, ali está um cristão. Observe a vida daquela mulher, ela é uma cristã. Que tipo de evidência seus amigos veriam na sua vida? 2 coisas que com certeza deveriam distinguir você, a mim e qualquer um que se diga cristão são aceitação e gratidão. E é muito difícil separar uma da outra. Se conseguimos aceitar um presente,
podemos dizer obrigada. Todos nós já passamos pela experiência de receber presentes de amigos, parentes, tia-avós, presentes pelos quais temos que agradecer, mesmo que não tenhamos ficado nada animados com a escolha deles. Quantas capas de crochê para rolo de papel higiênico uma mulher consegue usar? Se isso é a cara da tia Suzy, você vai receber uma todo Natal e todo aniversário. E o mínimo que se deve esperar de quem recebe é dizer obrigada. Mas quando falamos dos presentes de Deus, estamos falando de alguém que sabe exatamente do que precisamos, mesmo que não seja algo que combine com o nosso gosto ou nossas preferências. Ele nos dá exatamente o que é apropriado para a tarefa que Ele quer que cumpramos. E entendendo isso, podemos dizer: sim, Senhor, eu aceito. Não seria minha escolha, mas sabendo que o Senhor me ama, eu recebo. E entendo que um dia eu vou compreender porque isso era necessário. Então eu aceito. E posso até dar um passo além e dizer: obrigada, obrigada, Senhor. Paulo disse que em tudo devemos dar graças. Não são as experiências da vida que nos transformam, é a nossa resposta a essas experiências. E essa resposta deveria ser uma diferença visível entre o cristão e o não cristão. Eu mencionei em uma palestra anterior as reações que observei em várias pessoas no aeroporto de Logan, um dia em fevereiro, quando o aeroporto foi fechado. Havia todo tipo de reação, de lágrimas à raiva até aceitação e paz. Todos nós conhecemos pessoas que passaram por coisas terríveis e se tornaram ouro puro. Cada um de nós consegue pensar em alguém que sofreu horrores, mas o fogo intenso refinou o aço ou ouro daquela alma. Também conhecemos pessoas que passaram por sofrimentos igualmente difíceis, talvez nem tão intensos, mas que se tornaram amargas, revoltadas, ressentidas e difíceis de conviver. Qual foi a diferença? Não foi a experiência em si, foi a resposta. E a resposta cristã deveria ser gratidão. Obrigada, Senhor. Eu aceito isso. Acho que poderíamos dividir o mundo em dois tipos de pessoas. Aquelas que cultivam o hábito de reclamar do que não têm, ou até do que têm, e aquelas que cultivam o hábito de dizer obrigada, Senhor. Tanto pelo que tem, quanto pelo que não tem. E você se lembra da minha definição básica de sofrimento? É ter o que você não quer e querer o que você não tem. O que cobre tudo, desde uma dor de dente ou imposto de renda até um tumor. Foi algo bem desafiador para mim quando fui viver com aquela tribo indígena chamada Aucas, os chamados selvagens da Idade da Pedra, que mataram meu marido. Alguns anos depois da morte dele, tive a oportunidade de morar com aquelas pessoas e conhecer quem de fato fez o que fez. Eu morava numa casa sem paredes, como todas as outras casas deles. Isso me permitia observar de perto praticamente tudo o que acontecia, de dia e de noite, e eu mesma era observada com total atenção, porque era um ser estranho no meio deles. Tudo o que eu fazia era, ao mesmo tempo, estranho, engraçadíssimo e digno de imitação. Então vivi isso constantemente. Nunca tinha me imaginado uma comediante até morar com os Aucas. Lá, eu era considerada entretenimento ininterrupto, mas algo que me marcou muito ao observar a vida familiar deles foi que eles nunca reclamavam de nada. Minha filha, claro, cresceu lá na selva com os índios. Ela tinha 3 anos quando fomos morar com os Aucas. Já havia vivido com outros índios antes, e depois voltamos a viver com os outros povos indígenas novamente. Um dia, o marido dela me disse uma coisa que, honestamente, nenhum dos meus maridos poderia dizer sobre mim. Ele disse: sabe, essa mulher nunca reclama de nada. Claro que meu coração de mãe se encheu de orgulho e de repente percebi que provavelmente tive absolutamente nada a ver com isso. Na verdade, foi apesar de mim, e não por minha causa, que meu genro pode dizer isso. Até porque, número 1, a Valerie puxou mais para o Elliot do que para os Howard.
E os Elliot foram pessoas bem mais alegres. Eu venho de uma longa linhagem de pessimistas, dos dois lados, campeões. Mas eu percebi que provavelmente o principal motivo era que ela havia crescido entre os índios, que nunca reclamavam. Morávamos num lugar com um clima terrível. Chovia 3.650 milímetros por ano. Isso dá cerca de 3,5 metros de chuva. Não sei quanto chove na Flórida, mas lá era muita chuva. E quando a gente viajava, o que era sempre a pé, por trilha e às vezes de canoa, geralmente ficávamos encharcados, muitas vezes cobertos de lama da cabeça aos pés, ou pelo menos até os joelhos, e à mercê dos mosquitos, da umidade, do mofo, dos pernilongos e de vários outros desconfortos. Os índios vinham de trilhas de até 4 horas carregando, por exemplo, um cesto de 25 quilos nas costas, as mulheres pelo menos. Os homens não carregavam 25 quilos, mas as mulheres sim. E eu nunca vi, nem uma vez, uma mulher tirar aquela cinta da testa e pôr um cesto no chão dizendo, ufa! Nunca! Simplesmente não faziam isso. E essas pessoas nem eram cristãs. E para minha vergonha, eu vi nelas uma alegria, uma aceitação graciosa, pacífica e serena de condições que nós considerávamos extremamente hostis, mas que para eles eram normais. Ninguém estava se elogiando por não reclamar. Então, vamos tirar algumas lições desse povo simples e, em vez de reclamar, fazer do obrigada, Senhor um hábito. Minha filha, nesse momento, está lidando com uma das questões mais difíceis na criação de filhos, a reclamação. Os filhos dela obedecem, eles aprenderam isso. Eles sabem que papai e mamãe dizem exatamente o que querem dizer, sem meias palavras. Mas nem sempre fazem isso com alegria, nem sempre com um sorriso, e às vezes um deles precisa voltar para o quarto até encontrar um rosto bonito. A Val ou Walt dizem, não estamos gostando dessa carinha, nem desse tom de voz. Volte lá para o quarto e quando encontrar um rosto alegre e uma voz agradável, aí pode voltar. Amy Carmichael, missionária na Índia, cuja biografia eu escrevi, chamada A Chance to Die, no português se chama Um Legado de Renúncia e Entrega, conta que, quando estava crescendo no vilarejo do norte da Irlanda, eles não só tinham que estender imediatamente a mão para levar a palmada, que era dada como uma palmatória chamada Pandy, mas também tinha que dizer obrigada, mamãe. Bom, isso sim é uma disciplina rígida, não é? Recentemente, uma jovem encantadora passou uns dias comigo e me contou uma história maravilhosa sobre a diferença que Jesus Cristo fez na vida dela, quando ela tinha uns 18 anos. E esse tipo de história é o que mais procuro ouvir e me alegra ver essa mudança prática, concreta, visível que Jesus Cristo produz na vida de alguém. Ela disse que estava indo a uma reunião de jovens, acho que era do Young Life, e o palestrante falou sobre honrar pai e mãe, e ela disse que na maioria das vezes aquilo entrava em um ouvido e saía pelo outro, mas de repente algo fez sentido, e ela pensou, eu devo honrar meu pai e minha mãe, e eu e minha mãe vivemos como duas gatas brigando. Ela contou que voltou para casa e começou a pensar, não dá, esse negócio de ser cristão é pesado demais. Mas ela começou a orar, pedindo que Deus a ajudasse a fazer aquilo, o que quer que fosse. Ela disse, eu não sabia exatamente o que significava, mas sabia que reclamar, viver emburrada e ser difícil de lidar certamente não combinava com alguém que honra pai e mãe. Um dia, ela queria ir a um evento e perguntou à mãe se podia ir. Ainda morava com os pais, então, embora tivesse 17 ou 18 anos, ela sabia que estava sob a autoridade deles. E a mãe disse, não. E ela respondeu, tá bom. E ela contou, eu não acreditei no que ouvi. Fui para o meu quarto, sentei na cama e disse, uau! Sabe como essas jovens falam? Uau! Eu simplesmente disse, tá bom. Foi a primeira vez na vida que eu não discuti com a minha mãe.
Aquele foi o primeiro passo na obediência daquela moça a Jesus Cristo. É muito bonito fazer grandes declarações sobre ser cristã, orar, ler a Bíblia, cantar hinos e a igreja, fazer isso, aquilo ou outro. Mas na hora do vamos ver, quando a vida aperta, que diferença isso faz na verdade? E ela pôde dizer, obrigada, Senhor. Minha mãe disse não, essa foi a minha chance de obedecer a Jesus Cristo. Então, a gratidão e a aceitação devem ser características marcantes de um cristão. Segundo ponto, gratidão honra a Deus. E essa ideia eu tirei diretamente da Bíblia. Na Nova Versão Internacional, no Salmo 50, no versículo 23, diz assim: Quem me oferece sua gratidão como sacrifício é o que me honra. Ao que anda nos meus caminhos, eu mostrarei a salvação de Deus. Agora, deixa eu voltar ao dia 25 de outubro de 1972. Foi um dia marcante para mim. Naquele dia, encontrei um apartamento para minha mãe, que estava se mudando da Flórida para Massachusetts para ficar mais perto de 3 dos seus 6 filhos, o que já foi algo importante. Mas naquele mesmo dia, o filho de uma amiga muito próxima morreu num acidente de carro e recebi a visita de uma jovem mãe, cujo filho de 3 anos tinha uma séria doença no coração. Sentamos à minha sala e conversamos sobre o que Deus estava ensinando a ela por meio daquela situação. E uma das lições era a aceitação e gratidão. A condição do menino era tão grave que os médicos disseram: você pode encontrá-lo morto na cama ou no cercadinho a qualquer momento. Não temos o que fazer até ele completar 4 anos, mas ele pode não chegar até lá. E ainda naquele mesmo dia, meu marido precisou ir ao hospital por causa de um caroço no lábio. Naquela manhã, eu havia escrito num pedaço de papel rabiscado: como lidar com o sofrimento de qualquer tipo? 1. Reconheça. 2. Aceite. 3. Ofereça a Deus como sacrifício. E 4. Ofereça-se junto com Ele. Agora, não sei se tive uma espécie de pressentimento de que algo sério aconteceria, ou se estava apenas relembrando lições dos anos anteriores. Mas naquela mesma tarde, o médico nos disse que meu marido tinha câncer. Na noite seguinte, houve um sangramento vindo de outro lugar, que não tinha ligação com o caroço. Ficamos tomados pelo medo, pela preocupação, pelo ressentimento. Tudo era muito real para nós dois e nos forçava a correr para Cristo como refúgio. Você pode imaginar os diálogos que comecei a ter com Deus. Senhor, a gente já não passou por isso antes? O Senhor já levou o primeiro marido. Agora o Senhor não vai levar o Ed também, vai? E era como se o Senhor respondesse: talvez sim, confia em mim. Então tive que começar tudo de novo, ou pelo menos achei que fosse, e aprender lições que eu achava que já tinha aprendido bem. Eu dizia: Senhor, reprovei na prova? Tenho que repetir essa lição? E a resposta foi: sim, você tem que repetir. Para onde ir? O que fazer? A gente chora, ora, pergunta por quê? Mas existe algo muito melhor a se fazer. E está nesse versículo que eu li. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício é o que me honra. Ao que anda nos meus caminhos, eu mostrarei a salvação de Deus. Existem muitos caminhos tortuosos para aprender a conhecer Deus, mas também existem atalhos, e estou aqui para sugerir que a gratidão é um desses atalhos. Comece simplesmente agradecendo a Deus, mesmo antes de qualquer coisa acontecer. Porque aconteça o que acontecer, você já sabe que Deus está no controle. Você não está à deriva no mar de caos. E então, por que agradecer? Porque Deus continua sendo amor. Isso não mudou. Deus continua sendo Deus. Ele é soberano. Ele tem o mundo inteiro em suas mãos. Ele sabia que o meu marido teria câncer naquele dia, ou que nós descobriríamos naquele dia. Antes da fundação do mundo, ele já sabia. Então, ele não foi pego de surpresa. E o amor continua desejando a minha alegria. E por tudo isso, eu sempre posso agradecer a Deus. Esses são os fatos, junto com outras coisas horríveis, com as quais mal conseguimos lidar. Mas eles preparam o caminho para que eu possa ver a salvação de Deus. Então,
Quando voltamos ao médico por causa do segundo problema, descobrimos que ele tinha um segundo tipo de câncer. As duas coisas não tinham nenhuma relação entre si. E quando atravessamos o estacionamento, meu marido começou a recitar versos da elegia de Gray. O sino dobra no fim do dia que se despede. E eu percebi que ele já tinha assumido uma perspectiva de total desespero. A primeira esposa dele havia morrido de câncer. O pai dele também havia morrido exatamente do mesmo tipo de câncer que ele acabara de descobrir que tinha. E eu voltei para casa orando para que Deus me impedisse de chorar, especialmente porque eu ia jantar na casa do meu irmão naquela noite. E pensei, eu não posso simplesmente ficar lá desabando em lágrimas. Orei para que ele levasse minhas ansiedades e meus medos, e para que me livrasse de transformar os meus sofrimentos numa espécie de carreira. O que foi, aliás, uma lição que aquela jovem que tinha um filhinho com um sério problema cardíaco me ensinou uma semana antes. Ela disse, percebi que poderia transformar a doença do meu filho numa carreira. E então ela disse, comecei a orar para que Deus me libertasse disso, para que eu pudesse servir aos outros. Essa lição ficou profundamente gravada no meu coração, e eu não fazia ideia de como iria precisar disso tão desesperadamente. Então me lembrei de uma canção chinesa. Não que eu fale chinês, mas ouvi dizer que essa canção era cantada por refugiados chineses durante a Segunda Guerra Mundial. Não terei medo, não terei medo. Olharei para o alto, seguirei adiante e não terei medo. E Deus me lembrou de um versículo nos Salmos que diz, em me vindo temor, hei de confiar em ti. E também bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Agora, isso é um ato consciente e deliberado de obediência, não é? Eu escolho bendizer o Senhor. Não importa o que esteja acontecendo ao meu redor, porque existe outro nível, outra perspectiva, uma visão diferente. As coisas visíveis são temporárias. As invisíveis, essas sim são permanentes. O diagnóstico do médico era um fato. Eu precisava acreditar nele, mas a palavra de Deus também era um fato, e fui capaz de escrever no meu diário essas palavras, que com certeza teria esquecido se não estivessem registradas ali, em preto no branco. Dia bom e pacífico. Esses foram os meus sentimentos. Bom e pacífico. Isso faz algum sentido sobre qualquer outra perspectiva, exceto a da eternidade? Não pode fazer sentido para mais ninguém. É por isso que eu continuo dizendo, não é de explicações que a gente precisa, é de uma pessoa. Precisamos de Jesus Cristo, nosso refúgio, nossa fortaleza, o amparo da nossa vida. É a desolação que nos ensina o quanto precisamos dele. Pense na lista de milagres no Novo Testamento que Jesus realizou. Se você passar o Novo Testamento todo, verá que tipo de situação as pessoas estavam quando Jesus apareceu. Algumas situações eram relativamente pequenas, por exemplo, o constrangimento do anfitrião no casamento de Caná, quando o vinho acabou. Ora, as pessoas não estão desesperadamente necessitadas de vinho o tempo todo. Naquela época, talvez, fosse mais comum, algo básico até. Mas mesmo assim, ninguém precisa repetir uma festa, não é? E ainda assim, quando o vinho acabou, o primeiro milagre de Jesus foi prover não só o vinho extra, mas um vinho melhor do que o anfitrião tinha servido no começo. Ou seja, se o vinho não tivesse acabado, as pessoas não teriam sido preparadas para reconhecer Jesus da forma como reconheceram. Quando aquelas 5.000 pessoas, ou talvez 15 ou 20.000, estavam com fome na montanha, depois de ouvirem Jesus pregar, os discípulos disseram, eles precisam comer alguma coisa. Provavelmente, eles teriam conseguido voltar para casa. Acho que ninguém morreria de fome entre a montanha e as suas casas. Era algo relativamente pequeno, mas ainda assim foi o cenário de um milagre. E eu lembro disso para te dizer que muitas vezes ficamos completamente presos à teoria, à metafísica, a princípios invisíveis que são difíceis de aplicar na vida real.
Então, qual é o seu lugar de necessidade hoje? O vinho acabou? Você está com fome? Ou é algo mais desesperador, como o homem que era paralítico há 38 anos, ou a criança que morreu, ou a viúva que perdeu seu único filho, ou o bebê que nasceu cego, ou ainda a tempestade que quase matou os discípulos no barco? Qual é o seu lugar de necessidade? Onde é que Jesus está colocando o dedo hoje na sua vida? Talvez exista uma oração sem resposta, por trás do qual você vem batendo a porta de Deus há anos, e parece que ele não está prestando atenção. Talvez haja um ressentimento profundo no seu coração, porque alguém te feriu. Alguém fez algo que, humanamente falando, é imperdoável. O perdão é para ofensas reais. Não é como dizer com licença quando você pisa no pé de alguém sem querer. Dizer com licença é uma coisa. Me perdoa é para ofensas reais. E Jesus entra na nossa vida nesses lugares de necessidade. E se a gente reconhece Ele por causa da nossa necessidade, então podemos receber o que quer que Ele tenha para nos dar. Seja a graça para perdoar, ou a paciência para esperar pela resposta àquela oração, ou cura, ou serenidade no meio do pior momento da sua vida. Seja o que for, você pode receber e dizer: obrigado, Senhor. Agora eu, pessoalmente, nunca agradeci a Deus pelo câncer. Nunca agradeci a Deus especificamente por certos índios matarem meu marido. Acho que eu não preciso agradecer pelo câncer ou pelo assassinato. Mas eu preciso agradecer porque no meio daquela situação, o mundo ainda estava nas suas mãos. As mesmas mãos que mantêm todas aquelas galáxias girando no espaço, é a mão que me segura. As mãos que foram feridas na cruz são as mesmas que seguram as 7 estrelas. As mesmas mãos que tocaram João lá na ilha de Patmos. E a voz que era como o som de muitas águas disse a ele: não tenha medo, eu sou. Eu tenho as chaves. Agora eu disse que ia te contar 3 coisas, e acho que ainda não nomeei a terceira, mas eu já falei sobre ela. A primeira foi: existem 2 marcas do cristão verdadeiro, gratidão e aceitação. A segunda foi: isso honra a Deus. E a terceira vem da segunda metade do mesmo versículo que eu li para você no Salmo 50, 23. Isso prepara o caminho. E é exatamente nessas situações tão dolorosas, tendo aquilo que você não quer ou desejando profundamente aquilo que você não tem, que a gratidão pode preparar o caminho para que Deus nos mostre a sua salvação. 10 semanas depois daquela visita ao consultório, escrevi no meu diário: já foi, faltam 29. Ed, meu marido, fez ontem o primeiro tratamento com Betatron. 3 minutos e meio sobre o olhar de uma máquina do tamanho de um vagão de trem, com o barulho de 3 lanchas a motor. Avisos no corredor, perigo, alta voltagem, medicina nuclear na porta, sistema de alarme. Essa manhã, neve no chão, os galhos nus nas árvores, contra um céu azul. O corpinho surrado de Macduff, meu terrier escocês, correndo pela neve. Todas essas coisas, o efeito de Betadron, e nós dois, sustentados pela mão que segura as 7 estrelas. A mão que agora repousa sobre nós novamente com amor, e suas palavras amorosas. Não temas, não tenha medo. Eu sou aquele que morreu, eu estou vivo, e tenho as chaves. Lembra de Eliseu e o servo dele lá no monte? De repente a escritura diz: e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eles não podiam ver, só com os olhos da fé. E você e eu não fazemos ideia do que está acontecendo no mundo invisível, mas temos uma noção. Tudo está sendo feito para o nosso aperfeiçoamento, nossa plenitude, nossa bênção eterna. Eu termino com o versículo novamente dos Salmos, capítulo 55, versículo 22. Entregue as suas preocupações ao Senhor, e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair.
E para minha surpresa e alegria, descobri que a palavra hebraica para fardo aqui é a mesma palavra que se usa para presente. Isso foi uma verdade transformadora para mim. Se eu agradeço a Deus por essa coisa que está me matando, eu começo, ainda que timidamente, a enxergá-la como um presente. E percebo que é por meio dessa coisa tão distante do que eu teria escolhido que Deus quer me ensinar o seu caminho de salvação. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Eu direi sim, Senhor. Eu direi obrigado, Senhor. Que Deus te abençoe.